falar que a sua carreira pode te dar um green card? Sim, isso não é um conto de fadas, isso é uma realidade dentro dos Estados Unidos. Aliás, existem vários países que, pela tua competência técnica, ou seja, pela sua carreira que você construiu, você consegue ter um visto de residente permanente naquele país. E, obviamente, depois do tempo de residência, você pode conquistar a cidadania. Inclusive, não é só os Estados Unidos que é famoso por esse programa. A Alemanha também possui um programa muito parecido. Mas aqui a gente vai falar dos Estados Unidos. As duas principais categorias, que são as mais famosas e faladas em todos os vídeos que você procurar na internet, é a categoria EB2NIW ou a categoria de EB1A. Antes da gente falar quais são as diferenças, eu quero trazer para vocês alguns itens que são comuns entre as duas categorias. As duas categorias levam em base a tua competência profissional, ou seja, a tua história, a sua carreira, tudo que você conquistou. As duas não precisam de um patrocinador para que você consiga o green card, ou seja, você mesmo, pela sua competência, você monta um pleito migratório, envia para a USCIS, que é um órgão governamental que cuida dessas aprovações, e se aprovado, você tem o green card. As duas categorias, o green card, ele se estende para você, sua esposa e filhos. Então, isso é uma coisa muito interessante, que existem algumas categorias que te permitem morar e trabalhar nos Estados Unidos, mas acaba não estendendo a condição de trabalho para outras pessoas, que, por exemplo, a condição do O1A, que só o peticionário, o aplicante, é a pessoa que tem direito de trabalhar nos Estados Unidos, enquanto os outros, eles são considerados apenas acompanhante. O segundo ponto, o tempo de análise do pleito, se você não pagar o Premium Process, é muito parecido. Enquanto no EB1A, a gente está falando de uma média de 11 meses, o EB2NW, ele varia, depende do escritório, de 9 meses a 12 meses. Então, são, assim, na maneira estrutural deles, eles são muito parecidos. Mas vamos falar agora das diferenças? Ponto principal, o EB1A, assim, a cereja do bolo, que é a grande diferença do EB2NW, é que não tem uma disponibilidade de vistos limitada, como tem no EB2NW. Então, o EB1A, quando você é aprovado na USCIS, ele vai direto para o consulado se você fez ele aqui no Brasil. Porque tem duas formas de você fazer. Ou você estando nos Estados Unidos, através do ajuste de status, ou você estando aqui no Brasil, que a gente chama de processo consular. Então, a vantagem é, quando você tem o teu processo aprovado, ele vai direto para o consulado. Então, ele acaba sendo um processo mais rápido. Se você paga o Premium Process, aí sim é uma das categorias mais rápidas que tem para conseguir o Green Card. Já a categoria do EB2NW, a gente está falando uma disponibilidade de vistos, que hoje, né, a gente fala de 140 mil vistos por ano. Então, quanto mais pessoas solicitam um visto, obviamente a fila de espera aumenta. Hoje a gente está falando de 19 meses da data da aplicação até você ter a disponibilidade do seu Green Card. Claro que isso vai variando, porque o Visability ele vai ajustando conforme. Se você quer saber sobre o Visability, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre o Visability, como é que ele funciona. Então, essa é uma das grandes diferenças. Outro ponto bem importante é sobre o Premium Process. O Premium Process no EB1A, ele é 15 dias de análise. Já no EB2NW, eu estou falando de 45 dias. Então, o tempo de processamento, a taxa é o mesmo valor, $2.805. Mas o tempo de processamento de um para o outro varia. Então, um eu estou falando de 15 dias, o outro eu estou te falando de 45 dias. E agora a gente chega na grande diferença, que são os requisitos para aprovação. Enquanto no EB1A eu estou falando de profissionais de altíssimo grau, ou seja, é quase que o 1% na cadeia, ou seja, aquele 1% no perfil profissional, o EB2NW, eu trabalho com uma flexibilidade, mas o ponto principal do EB2NW é a dispensa através do interesse nacional. Então, esses são esses dois pontos. Agora, se você quer saber todos os requisitos do EB2NW ou do EB1A, tem um vídeo aqui no canal explicando só sobre os requisitos, detalhe por detalhe, o que se pede no manual da USCIS. Você que tem a tua carreira, pode ser que um deles seja o mais apto para você. Você tem curiosidade sobre esses temas? Enfim, antes de mais nada, não esquece de seguir o nosso canal para você receber todos os vídeos novos que a gente posta. Não esquece de conferir o nosso blog da Unlocked. A gente sempre está postando novos conteúdos, novas explicações no nosso blog, então é bem interessante você analisar.
E, né, não esqueça de deixar o seu curtir para que chegue esse vídeo em mais pessoas. E tem alguma dúvida que a gente não respondeu nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer para a gente gravar respondendo a sua pergunta.